Contrato de trabalho internacional ou receber em dólar agora aí com a globalização, com a modernidade, esse trabalho remoto possibilita receber em outras moedas, é um tema de recorrência nas nossas dúvidas e claro que eu tinha que vir aqui fazer um vídeo para vocês a respeito disso. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Antes de responder a pergunta final, a principal ali, se eu posso receber pelo meu trabalho realizado no Brasil em outra moeda, eu preciso colocar na cabeça de vocês dois conceitos importantes. O primeiro conceito é a respeito do contrato internacional. A gente fala contrato internacional não só aquilo que por exemplo, um brasileiro que vai para o exterior a trabalho ou coisa do tipo. É quando uma das partes está sediada ou domiciliada em países diversos e aí, consequentemente, tem que analisar outras leis que não só a vontade das partes. Porque apesar de ser mais comum lá fora a gente ver o contrato mandar nesse tipo de coisa, né? Tem a autonomia das partes. Se as partes acordam que vai ser em tal país que vai ser julgado ou que vai observar a lei de outro tal país, lá fora isso tem um peso maior. Aqui no Brasil, a nossa lei tem como uma premissa um tratado que ela segue que tem o princípio da territorialidade, ou seja, a gente tem que analisar o local onde há de fato prestação de serviço para colocar a lei ali na prática, mas eu já vou entrar nesses detalhes. É só importante pontuar para vocês que independentemente se você trabalha aqui ou lá fora, uma das partes sendo internacional, esse vídeo vai servir para você. Lembrando também que existem outros acordos que possam vir a ser observados, por exemplo, existem acordos internacionais de previdência social de reciprocidade. O que isso quer dizer? No Mercosul, os governos, eles regulamentam a previdência social e isso pode ser reaproveitado se você mora num país, trabalha para outro e assim vai. Tem alguns países também que não fazem parte de um super acordão que nem o Mercosul, mas tem acordos direto, então vale a pena vocês darem uma pesquisada. E por que tudo isso é tão importante? Por que eu acabei de falar que lá fora é a autonomia das partes que manda e aqui no Brasil tem um detalhe importantíssimo? Porque aqui no Brasil, a nossa lei, ela trata o trabalhador como hipossuficiente, ou seja, ele é vulnerável frente à empresa. Então, vamos pensar assim, se eu trabalho remoto aqui para uma empresa americana que me paga em dólar, eu aqui vou ficar suscetível à variação do dólar, a taxa de câmbio que eu recebo o meu salário aqui. E eu gasto aqui, eu vivo aqui, então eu gasto em real. E a nossa lei, a nossa jurisprudência, ela veda, ela não deixa que esse salário seja reduzido. Aumentar, pode. Reduzir não pode. Então, se vai seguir o câmbio, apesar da gente ver que o real só é desvalorizado frente ao dólar, se por um milagre isso acontece o contrário, a pessoa acaba recebendo um valor menor e aqui no Brasil não pode. Isso prejudica a previsibilidade ali do dia a dia do trabalhador. Sendo assim, na nossa lei trabalhista, que é na CLT, no artigo 463, está expresso que o pagamento pelo serviço tem que ser na moeda corrente do país, ou seja, em real. Só que aí vem aqueles pulos do gato, que todo mundo fala, mas falou pagamento, então o contrato pode fixar em dólar? Eu fixo $2.000 e aí na hora que eu fizer o pagamento tem a conversão automática, tudo bem? Não, entra isso que eu falei da oscilação do câmbio que prejudica o trabalhador. Então, de duas uma, ou a jurisprudência interpreta que a partir do momento que você faz a contratação ou que ocorre a transferência, porque você pode não ser só contratado aqui, pode ser que você more no exterior, mude para cá e vá começar a viver com a moeda real. Para esse tipo de situação, olha-se o câmbio da data da contratação, então converte esses $2.000 no dia da admissão para, sei lá, R$10.000, e aí esse salário em reais que vai ser anotado em carteira e que deverá observar o salário mínimo nacional ou regional e as convenções coletivas de trabalho. Sendo assim, pode ser contratado em dólar desde que converta para real e observe as nossas leis. E aí tem gente que fala, mas Tabata, isso é prejudicial pra gente, porque eu prefiro receber em dólar. Como que faço? Fulano que eu conheço recebe em dólar, então eles não podem receber? E aí vem o pulo do gato por parte da empresa.
O que eles normalmente fazem? Eles fazem essa conversão, por exemplo, para 10 mil reais, e a oscilação da moeda, eles pagam como se fosse uma comissão, uma gratificação, com o nome de qualquer outra verba com natureza salarial, para justificar essa variação, de forma que reflete diretamente a férias, 13º, FGTS e todos os direitos. Ai, Tabs, mas e no mês que caiu o valor? Por exemplo, o real foi valorizado e o valor não é 10 mil, veio 9 mil. Aí não pode, porque a nossa Constituição veda a redutibilidade. Por isso que a tendência é sempre crescer. Não dá para enquadrar como salário todo mês, porque senão essa projeção vai ser sempre aguda para cima. As empresas, elas fazem isso de colocar um fixo e pagar essa variável como um a mais, porque essa variável pode ser suprimida ou não. Então, o máximo que vai acontecer é você voltar a receber só 10 mil, só 10 mil. Se a empresa não faz isso e ela paga 10.200 hoje, 10.400 amanhã, 10.700 depois de amanhã, conforme vai variando o câmbio, se chegar ao ponto que ela deveria pagar 10.100 pela variação, ela aumentou progressivamente o seu salário, então ela vai pagar no mínimo 10.700, não no mínimo 10 da conversão da data do contrato. Eu acho que deu para entender mais ou menos que não pode reduzir. Se vocês tiverem dúvida, não esqueçam de deixar nos comentários. Mas isso é o que normalmente se faz na prática. E mais normal ainda é ver as pessoas ignorarem essa questão da lei. Então tem muita jurisprudência de trabalhador indo lá na justiça e falando assim, ó, o artigo 463 tá falando que pagamento em outra moeda que não seja em real é nulo. Ou seja, eu quero receber todos os meus salários de novo, porque eu recebi em dólar, então é nulo. Eu tenho que receber em real. E aí vem o princípio da boa-fé objetiva, né? O juiz também não fecha os olhos pro tanto que ele recebeu. Eu vi já condenações das diferenças salariais que isso refletiria, mas não receber de novo aquilo que a pessoa confessou que recebeu, só que em outra moeda. Ou seja, nulidade é diferente de não pagamento, da falta do pagamento. E aí também tem gente que fala... Ah, mas e como que eu faço? Então, eu processo o meu contrato de trabalho aqui ou lá fora? Se no contrato a gente colocou que é lá fora. A regra para todas as vezes que vocês tiverem dúvidas em que uma relação tem uma parte hipossuficiente à outra, é que vai pro lado mais vulnerável. Ou seja, o local da prestação de serviço ou o local da pessoa onde vive, né? Por exemplo, se eu trabalho remoto, o local da prestação de serviço pode ser mundial. Eu posso trabalhar para várias pessoas no mundo, só que eu vivo aqui no Brasil. Então, ainda que o processo corra aqui, se tem efetivamente uma prestação de serviço lá fora que deva observar alguma lei excepcional, aí o juiz daqui vai seguir as nossas regras processuais brasileiras, mas ele pode sim observar a lei material que a gente fala, que é o direito em si de outros países na hora de aplicar. E aí tem uma exceção, se for provisório, ou seja, se for comprovado que você trabalhou para fora ou você recebeu em outra moeda, porque foi um projeto pontual que você foi para a Alemanha fazer, participar de um departamento, aí provisoriamente você pode sim receber em outra moeda, você pode pactuar condições diferentes, mas aqui no Brasil sempre será observada a vulnerabilidade e a hipossuficiência. Ou seja, ainda que se acorde provisoriamente algumas coisas, não pode jamais o trabalhador sofrer qualquer prejuízo com isso, ainda que seja uma variação cambial. E Tabs, e se eu sou PJ? Eu não sou registrado CLT, eu tenho um contrato e no meu contrato prevê a lei de arbitragem. Que é muito conhecido lá fora e que de fato muitas vezes é escolhido porque o tribunal de arbitragem ele é como se fosse um judiciário privado que olha melhor assim as minúcias ali do caso, ou seja, analisa as leis e olha para qual é a mais favorável. Já respondi, né? Vai ser aplicado a lei mais favorável. Se você quiser um reconhecimento de vínculo via CLT, ainda que você tenha um contrato PJ, se enquadrando nos nossos requisitos, e a gente tem um vídeo só sobre isso, você pode pedir o vínculo empregatício sim, porque o fenômeno da pejotização, ele é aplicado no trabalho realizado aqui no Brasil, com um valor de salário que fomenta aqui o nosso consumo, o nosso comércio. Então, todas as nossas leis serão aplicadas no local da prestação de serviço ou no caso onde o trabalhador vive. Mas a gente sabe que para a área de tecnologia isso daí é bem relativo, até pela questão de subordinação, de habitualidade, depende muito se é fixado horário, se é em metas. Então, assim, esse vídeo é mais um geral do geral, é para tirar as dúvidas de vocês em relação a isso, que não pode receber em dólar, que necessariamente você tem que receber em real, ainda que a fixação seja em dólar.
dólar, desde que não seja reduzido o valor que você recebe, e também sabe que, caso a caso, vai ser avaliado e se tem, de fato, uma pejotização ou um vínculo empregatício. Se você conhece alguém que recebe ou trabalha para uma empresa estrangeira, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, no TikTok e me responda aqui embaixo. E aí, você entendeu direito? Até a próxima!